Louvamos a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje ministrando a palavra no Point Jovem. É a primeira vez que eu prego no Point aqui em Viçosa, mas é com muita alegria que eu recebi esse convite dos líderes Vinícius e Laís para estar ministrando a palavra nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que João escreveu no capítulo de número 15. Nós vamos ler 2 versículos apenas, eu vou ler aqui na versão NVI. Evangelho que João escreveu, capítulo 15, versos 18 e o 19. São esses 2 versículos que eu quero estar lendo para início dessa ministração de uma palavra que falou muito em meu coração esses dias. E hoje eu estava vindo de Ipiranga, fui lá ministrar a ceia lá na zona rural. São 12 quilômetros de estrada de chão. Choveu bastante durante a noite aqui em Viçosa e lá também. Estrada bastante lameada. E durante a volta, vários textos foram surgindo em meu coração e confirmando a palavra que eu gostaria de estar ministrando a mim e a você aqui nessa noite. Todos nós somos jovens, né? Eu sempre falo que de 0 a 100 anos, né? Todos somos jovens. Amém? Acho que o mais jovem aqui sou eu. Estou mais animado aqui sou eu. Amém? Glória a Deus. Diz assim, João capítulo 15, versos 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com vocês nessa noite. Pai santo e querido, quero dar graças, honra e louvor ao nome do Senhor nessa noite, por esse privilégio de poder estar ministrando a Tua palavra nesse Point Jovem. Essa palavra, Deus, que falou em meu coração, e eu oro para que na pessoa do Espírito Santo ela seja conduzida a cada coração aqui nessa noite como uma flecha que acerta o alvo, e que possa o Senhor falar ao coração de cada um aqui nessa noite, aqueles também que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Pode sentar. Estes 2 versículos que nós acabamos de ler, como eu disse, para dar introdução a esta palavra, e falar ao público jovem não é tão simples, mas eu também me sinto à vontade, porque eu cresci no Evangelho, né? Comecei a dar os meus primeiros passos quando tinha ainda 8 anos de idade. Então eu passei toda a minha infância na igreja, minha infância, adolescência, juventude, o casamento, as 2 filhas mais lindas do planeta Terra. Quem tem sou eu e a Josilene e a Yasmin e a Isabela, né? Então todo esse tempo, né, ao longo de mais de 40 anos, servindo ao Senhor, enfrentando diversas dificuldades no mundo em que nós vivemos, né, na adolescência, na juventude. Então eu sei como é ser jovem, ser adolescente, ser jovem, servindo ao Senhor. Nesse mundo louco que a gente vive aí, onde tantas propostas, tantas coisas surgem, né, como ofertas ao jovem e ao adolescente. Não somente, né, mas a nós também que já somos mais maduros, né, mas o jovem e o adolescente, ele acaba em algumas áreas talvez sofrendo um pouco mais, sendo um pouco mais tentado. Então nós entendemos todo o nível, né, de dificuldade durante essas faixas etárias de idade, por eu, particularmente falando, por ter vivido e passado toda ela, né, nesse contexto, né, servindo ao Senhor, acertando aqui, errando ali, mas o Senhor me segurou, me manteve de pé, e hoje eu posso, com 53 anos, estar aqui trazendo essa palavra, que é de orientação para todos nós, orientação para a minha vida, e principalmente para você que é jovem, né?
E o tema dessa palavra é amados por Deus, odiados pelo mundo. Na verdade, queridos, esse tema, amados por Deus, odiados pelo mundo, foi uma confirmação daquilo que eu já estava pretendendo trazer como ministração, como uma reflexão da palavra para nós aqui nessa noite. Lendo alguns textos da Bíblia, e eu confesso para vocês, tem alguns versículos na Bíblia que me chama muito a atenção, me dá me dá muito temor quando eu os leio, porque são versículos que chegam a ser assustadores, pelo menos no meu ponto de vista. E eu vou citar 2 deles aqui no decorrer da ministração. E pensando, né, na história de alguns homens que foram chamados, nós sabemos que Deus chama a todos com um propósito, não é? Não é como a mim, como você, como muitos de nós, que às vezes, né, por vezes, fazemos algumas coisas, né, da nossa cabeça, do nosso entendimento, até na tentativa, ou achando que estamos fazendo certo, na tentativa de acertar. Todos nós erramos às vezes, e muitas decisões que nós às vezes tomamos, corremos o risco de tomá-las fora da direção de Deus, e fazemos muitas coisas às vezes sem propósito. Deus não, Deus tudo que Ele faz é de forma intencional, é com propósito, tá? Inclusive a vinda de vocês hoje à noite aqui, eu estar aqui ministrando, os líderes Vinícius e a Laís, né? Antes Josiel e a Cris, que exerceram um papel fundamental aqui na comunidade Batista da Paz, liderando os jovens. Tudo isso nós cremos, nós temos certeza pela fé que foi com propósito de Deus. Então Deus faz tudo com propósito. E pensando nesse contexto de propósito de Deus, de alguns jovens, né, que foram escolhidos por Deus ali, né, no meio de Israel, no contexto da igreja primitiva, no contexto de igreja atual, pensando em tudo isso, alguém falou comigo. Eu vou entregar, né? Pai, coloca o tempo, que eu sempre comento algumas coisas da ministração, eu comento lá em casa, não tudo, mas eu comento. À medida que, assim, gente que prega é impressionante, né? Você não tem nada e de repente começa a aparecer coisas na sua mente, começa a testificar no seu coração, e Deus começa a ministrar dizendo, ó, é essa palavra. Então o que eu vou ministrar aqui hoje, eu creio que veio direto do altar de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria que você cresce muito nisso nessa noite. Vamos tomar posse pela fé? Você crê nisso juntamente comigo? Amém? E eu comentando lá em casa sobre o tema da palavra, Yasmin, né, entreguei. Yasmin falou assim, amados por Deus, odiados pelo mundo. Eu falei, vai ser o tema da palavra. Então eu quero ministrar e gostaria que você já começasse a pensar. Todos nós temos certeza que nós somos amados por Deus. Sim ou não? Muito fraco. Sim ou não? Sim! Eu sou jovem mesmo, né? Nós temos certeza que somos amados por Deus. E certeza de que nós somos odiados pelo mundo. Você tem certeza? Que você é realmente odiado pelo mundo? E eu pensando nisso, já veio logo, né? Já deu aquela luz, né? Se eu não sou odiado pelo mundo, já tem algo errado comigo. Eu preciso ser odiado pelo mundo. Quem falou isso foi Jesus, não sei eu não. Está no texto, tá? E o contexto do capítulo 15, Jesus começa a dizer que ele é a videira, né? Que o pai é o agricultor, ou lavrador. Ele vai dizer que todo ramo que está nele, né? Que dá muito fruto, ele vai ser limpo para que dê mais frutos ainda. Aquele que não está dando fruto vai ser cortado e lançado fora. Isso é muito perigoso. E quando eu me deparei com esses 2 versículos aqui, já caminhando no finalzinho do contexto, né? De Jesus ali conversando com os discípulos, ele vai dizer o que nós acabamos de ler. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Já é um ensinamento para nós, né? Jesus, ele cumpriu todo o propósito que Deus havia designado para ele. Obedeceu tudo que o Pai propôs para ele, do início ao fim. E o que Jesus ensina nesse contexto também, é que assim como ele obedeceu o Pai, como ele permaneceu na palavra que o Pai havia direcionado para ele, que os discípulos, a igreja, deveria também permanecer nele, obedecê-lo, obedecer os ensinamentos dele, para quê? Para que os discípulos, para que nós pudéssemos dar muitos frutos. E Jesus aqui nesse versículo, ele vai dizer, olha, o mundo me odiou, ou me odeia, e o mundo vai odiar vocês também. Por que que o mundo odeia vocês, vai odiar vocês? Porque vocês não pertencem a esse mundo.
Nós não pertencemos a esse mundo. A igreja de Cristo, ela não pertence a esse mundo. Nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem, enfrentando todas as dificuldades que em diversas áreas da nossa vida nós enfrentamos, mas nós sabemos que nós não somos desse mundo. E Jesus deixa claro nesses 2 versículos que nós lemos, em todo o contexto, que foi Ele quem nos escolheu. Ele nos chamou para nós não fazermos parte desse mundo. Nos chamou para servi-lo, para agradá-lo em tudo. Assim como Ele agradou o Pai, obedeceu o Pai em tudo, os discípulos e nós também devemos obedecê-lo. Como Jesus chamou os discípulos e os escolheu e os tirou do mundo, e nós também não pertencemos a este mundo, estamos aqui de passagem, veio alguns textos em minha mente e que eu gostaria de citar para vocês essas pessoas que foram chamadas por Deus. Você crê que você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, desde o ventre da sua mãe? Sim. Quem não crê, diga assim, não. Todos creem que sim? Então vamos dizer bem forte assim, sim. Todos nós fomos chamados por Deus. E todas as pessoas que Deus escolheu são inúmeras. Obviamente, não dá para citar todas aqui, né? Ficaremos aqui dias, semanas, o resto do ano. Mas eu quero citar algumas delas aqui. Por exemplo, quando Deus chamou Abrão, né? A Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade. Não era tão jovem assim. Mas é lógico que eu entendo que desde o ventre da sua mãe, Deus já havia o escolhido, com o propósito, ser pai de multidão, ser pai de uma grande nação. Deus chama ele no capítulo 12, ele tinha 75 anos de idade, e quando ele está com 99 anos, ou seja, 24 anos após o seu chamado, do capítulo 12, os versos de 1 ao 4 de Gênesis capítulo 17, vai dizer assim: quando Abrão estava com a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E olha o que Deus vai dizer para Abrão. Para Abrão, ande segundo a minha vontade, ou dependendo da tradução, ande na minha presença e ser perfeito. Na versão NVI, ele vai dizer, anda segundo a minha vontade e seja íntegro, ou perfeito. Olha o que Deus diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostra-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança que com você eu vou fazer. Você será o pai de muitas nações. Essa era a parte de Deus. Deus chamou com um propósito, ser pai de nações, ser pai de multidões. Qual a parte de Abrão? E posteriormente, Abrão, pai da altura, Abraão, pai de multidões, né? Qual que era o propósito? O que Abraão posteriormente deveria fazer? Obedecer a Deus, andar na presença dele e ser perfeito, ser íntegro diante do Senhor, cumprir tudo aquilo que Deus havia proposto para ele. Então Deus chama Abraão com propósito, ser pai de uma grande multidão. Deus chama também, seguindo um pouco aí, né, ou na sequência, Gênesis, Moisés, todos vocês, creio, conhecem bastante a história de Moisés. Deus também vai chamar Moisés, né? Quando ele tinha 80 anos de idade, ele está lá apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e Deus vai aparecer para ele lá aquele fogo, né, na sarça ali, que a sarça não se consumia, e Deus vai chamar ali Moisés, ele vai temer muito, vai se prostrar, e Deus vai dar uma ordem para ele também: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, Moisés, é terra santa. Só que é interessante observar que Deus também já havia escolhido Moisés desde o ventre da sua mãe. Quando você olha todo o contexto, no capítulo 1 do livro de Êxodo, quando foi dada ali uma ordem por Faraó, que todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser mortos ao nascer, né? As parteiras deveriam pegar esses meninos e matá-los, as meninas poderiam viver, os meninos não, os meninos deveriam ser mortos. E a mãe de Moisés,
ela vai esconder esse menino por 3 meses, e ali já com 3 meses, não tinha mais como, né, o choro, né, começou a aumentar. Ela coloca esse menino no cesto, coloca ele nas margens do rio Nilo, e esse menino vai ficar ali. A filha de Faraó, que está banhando ali no rio, vai ver esse menino, vai pegar esse menino que estava sendo observado pela sua irmã, e quando ela tira esse menino das águas, ela olha para esse menino, vai criar esse menino. A mãe, a irmã de Moisés, que está presente ali, é chamada e dizendo: olha, preciso de alguém para cuidar desse menino, para amamentar esse menino. O que ela faz? Chama a própria mãe. Percebe os cuidados de Deus? Menino 3 meses, ela chama a própria mãe de Moisés para cuidar desse menino. Vai ser cuidada por ele, e ele vai passar 40 anos ali no Egito, como nós bem sabemos. Após 40 anos, ele foge para o deserto. Só que no capítulo de número 3, dos versos 10 ao verso de número 12, tem algo muito interessante. Olha o que Deus fala para Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 10 ao 12. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Qual o propósito? Libertador. Libertar o povo do Egito. Esse foi o propósito que Deus chamou Moisés. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Se coloca como pequeno, havia fugido de lá, toda aquela cultura do Egito, tudo que ele aprendeu, estudou no Egito, cresceu ali como príncipe do Egito, só que agora ele está 40 anos no deserto. Muito dos costumes do Egito, a tradição do Egito, tudo que ele aprendeu lá, a cultura do Egito, ele havia meio que perdido, e ele se sente muito pequeno para chegar diante de Faraó. E aí, versículo 12, está escrito assim: Deus afirmou: eu estarei com você. Deus afirma: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus está garantindo para Moisés: olha, eu quem te chamei, eu estou com você, sou eu que estou te enviando. Só que quando você observa o contexto, lá de quando Moisés nasceu, você entende que esse grande propósito já estava no coração de Deus, muito antes dele nascer. Ele estava fixado no coração de Deus. Deus já sabia, né, na sua onisciência, soberania, que ele seria o libertador de Israel. Qual o propósito? Libertar o povo do Egito. E aí, meus queridos, tem uma outra pessoa que eu quero citar na Bíblia, e nele eu quero focar um pouco mais, que é o famoso Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão aqui? Pouca gente, né? Pouca gente ouviu falar de Sansão. Acho que tem filme, tem novela, muitas coisas que falam sobre Sansão. Juízes capítulo de número 2, verso 1 ao 16, diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal. Observe comigo o contexto para a gente destrinchar um pouco a respeito desse assunto aqui. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei aliança com vocês. Observa a aliança que foi feita com Abrão, lá no capítulo 12. Observa Moisés sendo chamado no capítulo 3, no capítulo número 2 de Êxodo, né, o nascimento dele, ele sendo protegido ali dentro do cestinho. Esse contexto aqui, Israel já está na terra prometida. Josué já havia conquistado a terra, uma conquista que durou 7 anos. Moisés já havia morrido, Moisés morreu com 120 anos de idade. Josué já havia conquistado Canaã, conquista que durou 7 anos. Josué morre com 110 anos de idade. E aqui nós estamos nesse período, vai entrar no período dos juízes. E ele vai dizer assim: jamais quebrarei a aliança feita com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários,
e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Tudo isso porque Israel havia quebrado a aliança, desobedecido os mandamentos de Deus e se corrompido dentro da terra de Canaã que Deus havia prometido a eles. Quando o anjo do Senhor acabou de falar aos israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Aquela geração que havia experimentado milagres, que havia trabalhado junto com Josué, todos eles já estavam mortos e sepultados. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Garraz. Versículo de número 10. É um dos versículos que me chama muito a atenção na palavra e que me desperta algumas coisas, acende aqui uma luz. Depois de toda aquela geração, ou depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Esse versículo nos ensina muito. Uma geração que surgiu, que não conhecia o Senhor, não conhecia a força do poder do Senhor, não conhecia os milagres que Deus havia feito, não experimentaram daqueles milagres, e essa geração, dentro de Canaã, ela se desviou dos ensinos do Senhor. Ela se apartou daquilo que Deus havia ordenado, daquilo que Deus havia direcionado para eles. Deus havia feito uma aliança, Deus não quebrou essa aliança em hipótese nenhuma, Deus nunca quebrou e nunca quebrará nenhuma aliança, mas o povo se distanciou do Senhor. E por algum motivo, essa geração, ela não conhecia o Senhor. Caminhando o texto um pouco. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prostraram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou nas mãos aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. É nesse contexto, ou entre esses juízes, estava Sansão, que era um dos juízes, que eu quero discorrer um pouco mais sobre ele, e são ensinamentos que nós vamos trazer para as nossas vidas, enquanto igreja, enquanto adolescentes, enquanto jovens que somos, são ensinamentos para a nossa vida toda. Esse povo de Israel, que já havia passado, os jovens que nasceram no deserto, né, melhor dizendo, porque quem herdou a terra prometida foram jovens de 20 anos para baixo, porque a geração que saiu do Egito, elas pereceram no deserto por causa de desobediência, por causa de murmuração e uma série de coisas. Esse povo está dentro da terra que Deus havia prometido. Josué já havia distribuído as terras para as tribos. Eles tinham tudo para viver bem, tudo para ficarem tranquilos, porque Deus já havia prometido a eles que aqueles povos todos seriam derrotados, para que eles tivessem sucesso dentro daquela terra. Só que esse povo, meus queridos e amados, eles eram amados por Deus, mas eles não conseguiram, essa nova geração não conseguiu que aqueles povos que ainda estavam ali dentro da terra prometida, os odiassem como verdadeiros servos do Deus Altíssimo, servo do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que falou com Abraão, servo do Deus que havia tirado os antepassados deles do Egito. Eles não conheciam esse Deus, eles não sabiam quem era esse Deus, não conheciam a força e o poder desse Deus, e lá dentro da terra, eles se viraram totalmente contra o Senhor, desobedeceram o Senhor. E eu diria, colocando aqui conjecturando um pouco, né, colocando uma frase minha,
eles não conseguiram fazer com que aquele povo os odiasse como pessoas obedientes a Deus. Entenda, quando nós falamos de amados por Deus e odiados pelo mundo, o que Jesus está ensinando em João 15, e vamos citar daqui a pouco outros versículos também, é justamente isso. Aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que anda obedecendo os princípios pré-estabelecidos por Deus, aquele que escolhe realmente servir a Deus nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, pode ter certeza que você vai incomodar o mundo de alguma forma. E muitas pessoas vão odiar você por causa da sua fé. Se ninguém está me odiando por causa da minha fé, eu sempre digo que há algo errado em mim. Não é no mundo, porque o mundo ele é dominado por homens maus, jaz do maligno, toda a influência satânica está aí no mundo, todo um sistema anticristo que já opera desde quando João escreve as suas cartas, desde o início, e o anticristo e o diabo, ele só não opera completamente porque a igreja ainda barra, né, esse crescimento dele na terra, porque nós temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está nas nossas vidas, e por causa da igreja, não há um avanço ainda mais acelerado do anticristo, de todo o domínio do maligno nessa terra, por causa da igreja. Por isso que eu estou procurando fazer com que você entenda nessa noite, que você, enquanto jovem, adolescente, nós, enquanto igreja, nós precisamos incomodar, e muito, essa geração que nós vivemos nela. Essa geração que se afasta, que se distancia de Deus dia após dia. Nós precisamos andar na contramão, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. E dentro desse contexto, após a morte de Josué, de todos os anciãos, de todo aquele povo que estava junto com Josué naquela batalha, servindo ao Senhor, levanta essa geração que se desvia dos caminhos do Senhor, mas que se arrepende. A Bíblia diz que quando eles iam para a batalha, o Senhor não ia com eles, porque eles estavam longe dos princípios que Deus havia pré-estabelecido. Porém, Deus nunca abandonou esse povo, como Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Você crê nisso? Eu creio nessa palavra, creio e creio muito. Então a Bíblia vai dizer que Deus levantou juízes, para que através desses juízes, Israel fosse liberto de toda a opressão que eles sofriam dentro da terra que manava leite e mel, dentro de Canaã. Entre eles estava Sansão, que foi escolhido por Deus desde lá do ventre. Quando você vê o capítulo 13 de Juízes, você vai ver que a mãe de Sansão, ela era estéril. Deus aparece primeiro, fala primeiro com Manoá, o seu marido, e fala que ele seria pai, que a mulher estéril teria um filho, e que ele seria nazireu, ele seria separado, ele seria consagrado ao Senhor. E a ordem de Deus era para que a mãe de Sansão também não tomasse bebida forte, que ela não se embebedasse. E quando esse menino nascesse, que não deveria passar navalha na sua cabeça, ele não deveria cortar os seus cabelos, ele não deveria tomar ou beber bebida forte, não deveria tocar em morto. Deus deu uma série de direção ali para os pais de Sansão, para que eles ensinassem Sansão nos princípios da palavra, para que através de Sansão Deus começasse, a Bíblia vai dizer, começasse a livrar Israel do domínio dos filisteus, que foi terminar lá no reinado de Davi. Durante muitos anos, os filisteus oprimiram Israel. E quando Sansão nasce, o contexto que ele nasceu, Israel estava sendo oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E Deus chama Sansão com um grande propósito. Olha que propósito lindo. Começar. Qual seria a obra, ou propósito, ou que Deus deseja começar através de você? Você que tem aí seus 14, 15 anos, 17, 20, 30, não importa. Não importa a idade que você conheceu a Cristo, ou que Cristo te chamou, que Cristo se revelou a você, na pessoa do Espírito Santo, mediante a palavra que foi pregada. Deus deseja que eu e você cumpramos algum propósito nessa vida. O que será que Deus deseja começar a fazer através de você? Eu estou experimentando, coisas na minha vida, juntamente com a minha família,
que meus antepassados começaram a fazer, que a minha mãe começou a fazer. Eu já estou vendo pessoas experimentarem, até desfrutarem de coisas que eu, através do Espírito Santo, comecei a fazer. Muitas coisas que vocês vão começar a fazer na juventude, vão dar o pontapé inicial, né, cumprindo o propósito de Deus, não vai parar em você. Deus vai dar, de alguma maneira, continuidade naquilo. Entende? Jesus passou por aqui há 2000 anos atrás. Ele treinou os discípulos para quê? Para dar continuidade àquilo que ele começou a fazer. E através dos discípulos, não precisa falar, a igreja está aqui. Olha quantas gerações já se passaram. Quantos anos já se passaram? Mais de 2000 anos. E não vai parar em nós. Enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, alguém vai estar sempre dando continuidade àquilo que outra pessoa começou. Nós precisamos entender que há um propósito para nós, enquanto jovens, não importa a sua idade, né? Deus não está procurando pessoas mais maduras. Vou usar o César porque ele é mais maduro, ele tem 50 anos. Não, Deus usa criança, adolescente, jovens, anciãos, pessoas mais velhas, no tempo certo, no tempo dele. Capítulo de número 13 de Juízes, versículo 1 ao 5, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Observa que o povo estava sempre com a tendência ao pecado, a fazer as coisas erradas. Não é diferente hoje. Todos nós, todo ser humano, né, por causa da natureza pecaminosa, caída desde a do Éden, todo ser humano tende a fazer as coisas erradas. Há uma guerra constante da carne com o espírito. A carne, obviamente, querendo satisfazer os seus desejos, e principalmente na juventude, não é? Quando você vê jovem na Bíblia, não é? Do seu pleno vigor físico, com toda a sua força, com toda a disposição, né? Com toda a vontade de fazer tantas coisas, são tantas descobertas, são tantas coisas que eu já quis fazer quando eu tinha 14, 15, 17, 18, 20 anos, que hoje para mim não importa mais. Mas não é por isso que eu vou chegar aqui, ou seja, onde for, no público jovem, e vou crucificar o jovem. Pelo contrário, eu entendo. E é nessa faixa etária de idade aí, 14, 15, 17, 18, 22, 25, principalmente quando começa a namorar, né? Começa a ver a mocinha começa a ver o rapaz, e glória a Deus que, em nome de Jesus, que seja, né? Não façamos como Sansão, e vamos aprender um pouco aqui, que seja do meio do nosso povo, porque isso é um ensinamento bíblico, né? Para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Só que, nesse contexto aqui, o povo voltou a fazer o que não agradava ao Senhor. E o Senhor os entrega nas mãos dos filisteus durante 40 anos, como eu mencionei. Ele vai falar de certo homem da cidade de Zorá, que era Manoá. Ele era do clã ou da tribo de Dan, que tinha uma mulher estéril. Olha, queridos, isso é maravilhoso, porque quando Deus tem um propósito, não importa a circunstância. Estéril, não podia ter filho. Deus, além de fazer um milagre, abrindo a madre dessa mulher, faz com que nasça dela uma criança, posteriormente seria um adolescente, um jovem, com o propósito de começar a libertar Israel do domínio dos filisteus. Entende que não importa a nossa origem, de onde a gente vem, se você veio do mundão, por mais perverso que seja, se você está aí há 3 meses, há 4, 5, não importa. Compreenda que Deus tem um grande chamado e um grande propósito para a sua vida. E eu quero já encorajar você nessa noite a crer nessa palavra. Porque eu estou aqui, irmãos, em nome de Jesus, para abençoar a vida de vocês. No final, eu quero fazer uma oração por todos os jovens dessa igreja, chamar vocês aqui na frente. Eu perguntei para o Vinícius até meia-noite, ele falou, fica à vontade, misericórdia, né? Não pretendo ir até a meia-noite, talvez até 11h50, mas eu quero finalizar essa mensagem, e lá no finalzinho, queria muito que você compreendesse os propósitos de Deus, ou pelo menos começasse a compreender aqui hoje. Não importa, queridos, que você está passando hoje, enquanto adolescente, enquanto jovem, Deus te ama. O Senhor nos ama. Ele nos chamou você, te retirou de todo esse domínio do mundo, entende? Ele não tirou você da terra aqui ainda. Vamos viver aqui, sabe-se lá, quantos anos, entende? Mas nós estamos aí ainda dentro desse contexto
político, religioso e tantas coisas, tantas ideologias contrárias à palavra de Deus. É nesse tempo, queridos, que Deus chamou você, que Deus nos chamou para fazer a diferença nessa terra, para sermos sal nessa vida, para sermos luz nesse mundo, para propagarmos o nome do Senhor, ganhar muitas almas para Jesus, incomodar o mundo, que o mundo nos odeie mesmo, por aquilo que nós fazemos em prol do Evangelho, em nome do Senhor, em obediência à palavra de Deus. Jesus vai dizer lá em João 15, que ele chamou para que o povo, os discípulos, dessem muitos frutos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus chamou a mim e a você para isso também, meu querido, tenha certeza disso. E dentro do contexto ainda, caminhando um pouco mais, esse menino que nasceria, vem a ordem de Deus: todavia, tenha cuidado. Deus falando para Manoá, falando também para a mãe de Sansão, posteriormente: tenha cuidado com este menino, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na sua cabeça, ou na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, separado, consagrado a Deus, desde o seu nascimento. Ô irmão, jovem, você é poderoso demais. Desde o seu nascimento, Deus tem um propósito para a sua vida. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um grande propósito para as nossas vidas. Ele iniciará a libertação de Israel dos filisteus. Qual que é o propósito? Começar a libertar o povo. Só, meus queridos, o outro versículo que me chama muita atenção na Bíblia, esse dói em meu coração. Dói. Juízes capítulo 16, verso 20. Caminhando um pouco o contexto. Juízes 16, versículo de número 20. Entenda, Sansão, de um ventre estéril, no contexto que Israel havia se virado contra o Senhor. Deus fala: olha, vai nascer um menino, ele será consagrado a mim, separado para mim, nazireu, não passará navalha na sua cabeça, não beberá bebida forte, não tocará em morto, esse menino é meu. Olha para a pessoa que está na sala, diga para ela assim: ó, você é de Deus. Olha para ele. Isso é para participar da pregação comigo, né? Pode deixar que eu não vou falar isso muitas vezes, que não, ficar repetindo toda vez também não é bom não. Mas só essa vezinha, tá? Me permita, só essa vezinha. Com essa frase, né? Vai vir uma outra vezinha, com a outra frase. Diga: Jesus te ama demais. Agora, pergunta de novo: você está incomodando o mundo? Aí que é o quente, né? Olha só, o verso sumiu da tela. Olha o verso 20. Então ela chamou. Quem é ela aqui? Dalila. Sansão estava deitado no colo dela, se entregando, contando os seus segredos, desagradando a Deus. Então Dalila chama Sansão e diz: os filisteus o estão atacando. Ou dependendo da tradução, os filisteus estão vindo sobre ti, Sansão. Olha o que Sansão faz. Ele diz assim: sairei como das outras vezes, como antes. Antes, como assim como antes? Sansão era o cara que havia matado o leão, que havia colocado fogo na cauda das raposas, no rabo das raposas, e elas havia destruído a seara dos filisteus. Sansão havia carregado o portão de Gaza nas costas, morro acima, portão que precisava de diversos homens para carregá-lo, ele havia carregado nas costas. Essa força não era dele, ele tinha essa força porque ele ainda estava em obediência ao Senhor, em obediência a Deus. Aqui, ele já havia mentido várias vezes para Dalila, só que ele chega a um ponto que ele não aguenta a tentação, brincando com fogo. Jovem, pastor César, nunca brinque com fogo. Já viu, quem brinca com fogo acaba se? Está fraco. Quem brinca com fogo acaba se? Fogo, vamos dar nome ao fogo? Pecado. Não brinque com pecado. Jovem, pastor César, não sei se tem alguém de mais de 70 anos aqui, não tem não. Não brinquemos com pecado. Ele foi brincando, foi brincando. O diabo foi aproveitando a oportunidade e ganhando espaço,
até que chegou um ponto que ele se entrega. Só que é muito triste esse versículo, porque quando Dalila diz para ele, os filisteus estão vindo, Sansão. Os filisteus eram os inimigos de Israel, eram os inimigos de Sansão, eram inimigos do povo de Deus. Estava há 40 anos ali oprimindo Israel. Eles estão vindo. Entenda que Deus chamou Sansão para quê? Para começar a libertar o povo do domínio dos filisteus. Eles estão vindo. Sansão levanta, todo posudo, fortão, né? Todo fortão. E ele fala assim, Laíce: eu levantarei como das outras vezes. Ele está dizendo: eu vou vencer. Eu sempre venci. Eu sempre tive forças. Eu sempre suportei. Eu sempre aguentei. Eu sou um vencedor. Eu levantarei e farei como das outras vezes. A parte triste do versículo, a última parte: ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. A última parte desse versículo, irmãos, é para rir ou para chorar? Hã? Ele não sabia que o Senhor, que o Espírito de Deus havia o deixado. Isso me lembra muito quando Davi, né, foi ungido ali na frente dos irmãos, né? Davi foi ungido pelo profeta Samuel. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16:13, que quando Samuel derrama o azeite que estava ali no chifre ou no vaso, derrama sobre Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma a vida de Davi, se apodera de Davi. Davi era jovem, adolescente, que estava lá apacentando as ovelhas. Ninguém via ele, ninguém contava com ele, não foi nem convidado para a festa, mas o Senhor estava vendo ele lá. Deus nos vê, irmãos, não importa onde a gente esteja, Deus nos vê. E se Deus quer derramar o óleo sobre a sua cabeça hoje, sobre a minha cabeça, não é para você ser rei não, tá? Mas derramar mesmo do Espírito sobre a sua vida, não importa a situação, se ninguém te vê, Deus está te vendo. Só que tem um contexto triste, porque quando Davi, o Espírito de Deus toma Davi, o verso 14 vai dizer que ele é retirado de Saul. Quando Saul foi consagrado, foi ungido rei, Saul profetizou. Saul estava cheio de Deus. Quando Samuel é ungido, o Espírito de Deus também se retira de Saul. Dura coisa é, e triste é, perder o Espírito de Deus. Misericórdia, estou só na introdução da palavra, são 9 horas. Quem está comigo aqui, amém? Pode ir um pouco mais? Amém? Até que horas eu posso ir? Fala aí. Ô glória. Rapaz, ninguém falou amém, Vinícius. Tem enrolado. Até meia-noite não vou não, pode ficar tranquilo. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor, ou que Deus o havia deixado. Ele só achou que ele poderia vencer, mas Deus não estava mais com ele. Era porque Deus não quis? Porque Deus quis abandoná-lo? Deus o amava, mas ele não estava incomodando ninguém mais. A partir dali ele não ia incomodar ninguém mais. Ninguém iria odiá-lo mais, pelo contrário, ele ia servir de zombaria. Eles iriam brincar com a cara dele. Sabemos pelo contexto que ele vai ter os olhos, ele vai ser preso, vai ter os olhos vazados, e agora ele vai ser humilhado na frente daquele povo que Deus o chamou para que ele começasse a destruir e derrotar. Entenda, queridos, Deus tem propósito para a sua vida e para a minha. Nós precisamos permanecer nesse propósito, fiéis ao Senhor. Sansão recebeu as seguintes instruções: não beber vinho ou bebida forte, não comer comida imunda, não raspar os cabelos da sua cabeça. Erros cometidos, estou caminhando para o final, tá? Caminhando para o final. Erros cometidos por Sansão. Se você ler depois do capítulo 14, Sansão vai descer em Timnate e ele casa com uma estranha. Ele casa com uma mulher estranha. Mas não tinha mulher para ele no meio do povo de Israel? Não tinha uma esposa para ele? Vou usar a expressão aqui, não tinha uma esposa crente? Não tinha uma esposa na CBPaz? Para que buscar uma esposa no mundo? Ou para que buscar um esposo no mundo? Por que buscar um jugo desigual? Buscar aquilo que não agrada ao Senhor? Sansão desobedece ao Senhor. E é interessante no capítulo 14 que ele desce, ele vai se apaixonar por essa mulher, ele vai matar um leão, bacana, matou o leão, glória a Deus. Mas na volta, ele vai tocar no cadáver desse leão. Ele vai tocar em morto, coisa que Deus havia proibido ele também. Uma sucessão de erros vai começar por aí. Um abismo chama outro abismo. Um erro, 2 erros,
a gente para de orar, para de vir aos cultos, para de participar das células, não quer mais discipulado, e a gente para de ler a Bíblia, e vai, quando você pensar que não, meu irmão, você está fraquinho. Por isso a importância de obedecer a palavra de Deus, seguir os princípios pré-estabelecidos por Deus, ter mesmo uma vida de oração e de compromisso com o Senhor. E um comentário rapidinho. Depois ele bebe vinho, ele se mostra um mulherengo assanhado. Olha só, dessa cidade, uma mulher estranha, havia matado um leão, toca nesse morto, e agora ele bebe vinho, desobedecendo o Senhor, ele se embebeda. Deus falou para ele não beber. Olha a sucessão de erros. Ele bebe e agora ele está todo assanhado, com toda alegria ali, por causa do efeito do vinho, todo assanhado, um mulherengo assanhado. Ele luta sempre por seus interesses e nunca pelo interesse de Israel. Agora é a vontade dele, são os desejos dele, não os interesses de Deus, os interesses de Israel, por causa da desobediência dele ao Senhor. Depois, ele se apaixona por uma prostituta, que descobre com astúcia o seu segredo, Dalila. Então Sansão é preso pelos filisteus, virando um palhaço, uma chacota, tendo seus olhos furados. Sansão brincou com o pecado, e no caso dele, seu pecado foi pecado sexual. Não controlava o seu corpo, terminou morto junto com seus inimigos. Triste recompensa. Sansão foi salvo? Claro que foi salvo, eu creio, foi salvo, mas o final dele poderia ter sido diferente. Ele acaba morto, juntamente com o povo que Deus havia falado: você vai começar a libertar o meu povo Israel do domínio dos filisteus. Caminhando para o final, realmente, Sansão foi a Gaza, viu essa mulher ali, ou uma mulher prostituta, e coabitou com ela. Juízes 16:1. Sansão se entregou ao pecado da prostituição. É um dos maiores pecados que tem levado as pessoas à derrota, a perder a unção, a paz, a alegria, a fé, a vida com Deus. Compreende? Que tem levado muitas pessoas. E por que eu fiz esse comentário? Porque a gente entende, principalmente quando a gente é jovem, adolescente, a gente é muito tentado, principalmente nessa área. E nós precisamos vigiar. Você que é jovem, adolescente, precisa vigiar. Sansão caiu em todas essas conversas do diabo, em toda a lascívia, prostituição, se afastou dos caminhos do Senhor. Para evitar o fracasso, você precisa urgentemente tirar da sua vida, tirar da nossa vida todo o entulho do diabo e servir a Deus com integridade de coração. Tudo aquilo que o outro tem tentado entulhar a sua mente, a minha mente, a nossa mente, nós precisamos eliminar isso das nossas vidas. Sansão cometeu um erro grave, ele perdeu a capacidade de ouvir. Quando a gente vai se entregando, ele perde a capacidade de ouvir. Por que ele perdeu a capacidade de ouvir? O pai de Sansão falou para ele assim: olha, filho, não vá, não tem mulher no meio do nosso povo. Não, Senhor, meu pai, no caso aqui, eu me agrado dela, né? Está aí em Juízes capítulo 14, verso 3. Eu me agradei, foi dela. Eu gostei, foi dela. A teimosura. Ele não quis mais ouvir o seu pai. Ele não quis mais ouvir ninguém. Quantas vezes nós temos conselhos, né? Enquanto jovens, adolescentes, a gente tem tantos conselhos, mas a gente não gosta muito de ouvir os conselhos. Eu vim hoje trazer conselho para vocês, por experiência própria. Fui adolescente, jovem, enfrentei muitas dificuldades. Louvo a Deus porque eu estou de pé. O Senhor me manteve de pé, mas muitos não tiveram a mesma sorte, se perderam na metade do caminho. E o desejo de Deus é que ninguém se perca. Sansão fez tudo o contrário ao que o Senhor havia falado para ele. Ele não ouve o seu pai, não ouve os conselhos do seu pai. Ele queria casar com uma filisteia. O povo que Deus havia falado que ele libertaria, ele se apaixona por uma menina lá do povo inimigo. Irmãos, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quando nós fazemos, é bíblico, quando nós fazemos aliança com o mundo, nós corremos o risco de nos tornarmos inimigos de Deus. Então não existe aliança. Você que conhece o Senhor, que entregou a sua vida para Jesus, que crê que Deus tem um grande propósito na sua vida, não tem aliança mais com o mundo. Nós estamos aliançados com o Senhor. E aí, queridos, dentro de todo o contexto, aplicando hoje, tanto relacionamento, namoro, futuro casamento, criação de filhos,
Tudo nós precisamos buscar fazer isso na presença do Senhor, com os princípios pré-estabelecidos por Deus. E tantas outras coisas, né, que a gente poderia citar aqui, já citei uma vez, como música secular, né, são tantas músicas, e dança música secular, e é tudo normal. Não é normal. Isso é uma forma de não incomodar o mundo. Deus nos chamou para sermos diferentes. Se você é servo do Senhor, entende que Deus te chamou desde o ventre, que te escolheu, essas coisas não podem fazer mais parte da minha vida e da sua vida. A gente precisa filtrar, filtrar e filtrar, e filtrar, e muito, para nós incomodarmos esse mundo que nós vivemos nele, ser realmente luz nessa vida e sal aqui nessa terra que o Senhor nos colocou. Eu quero ler um versículo, ou alguns versículos, está em primeira carta de João, no capítulo número 2, versículo 14. Vou ler apenas o versículo 14. 1 João capítulo 2, verso 14, diz assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Ao contrário daquela geração que não conhecia, João está dizendo: eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês são maduros, conhecem a Deus, os ensinos de Deus. Jovens, eu escolhi a vocês porque sois fortes. A força está conosco, irmãos, que somos jovens. A força está com você, pleno vigor, plena disposição. Olha como que nós podemos servir muito ainda a Deus, né? Muitos anos pela frente de vocês, né? Mais 30, 40, 50 anos pela frente servindo a Deus. Eu escrevi vocês porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. Olha, o jovem só pode ser forte se a palavra de Deus permanece nele. Se a palavra de Deus não permanece no jovem, você olha o contexto do capítulo 15, Jesus ensinando, a palavra precisa estar em vocês, para que vocês possam estar em mim. Esses contextos que eu citei aqui, de Moisés, Abrão, Sansão, tudo era princípio de obediência. Para nós, a mesma coisa. Se nós queremos realmente sermos fortes, precisamos entender que a palavra de Deus precisa permanecer em nós, está em nosso coração. E vocês, João está dizendo, já venceram o maligno. Tem jovem aqui nessa noite que já venceu o maligno, amém? Por quê? Porque a palavra de Deus está em você. Nós só conseguimos vencer se a palavra de Deus estiver realmente em nós. A igreja de Jesus, ela pertence ao mundo por vir, aquilo que, uma cidade que nós não conseguimos, nem João, na visão do Apocalipse, conseguiu descrever. Deus tem algo grandioso preparado para todos nós. Se o mundo nos odeia, se o mundo odeia você como jovem, como cristão, entenda que é porque você está agradando a Deus. Porque Deus está agradando de você. Agora, se em todo o ciclo de amizade que você vive, que eu vivo, se eu estou vivendo igual as pessoas do mundo, é só uma dancinha, é só uma musiquinha, aí você vai filtrar, né? É lógico que não estou sendo aqui radical, coisa que eu nunca fui e não serei radical, mas é o contexto. Isso vai escandalizar o nome do Senhor? Isso vai agradar a Deus? Deus está agradando a minha postura aqui nessa festa? Deus está agradando do que eu estou vendo, do que eu estou falando, do que eu estou comentando? Quando eu digito, é o que está na mente, é o que está no coração, que eu estou expressando ele com os meus dedos. Deus está agradando disso? Porque nós estamos falando, queridos, de um mundo, de um reino invisível. A nossa luta, ela é invisível, totalmente invisível. Só que ela se transforma em coisas materiais aqui para chamar a nossa atenção, para encantar o nosso coração, para ser bonita aos nossos olhos. Foi o que aconteceu com Sansão. Eu gostei dela, me apaixonei com ela. Ela é linda demais, não quero ouvir o senhor, papai. Mas tem mulher aqui no nosso meio? Não tem não, eu quero lá da terra dos filisteus. Foi exatamente o que aconteceu com ele. João está mostrando para nós aqui, escrevendo, olha jovens, se a palavra de Deus estiver em vocês, vocês já são escolhidos. Nós já somos de Deus. Deus nos ama, isso é claro. Nós, pela fé, nós já vencemos o maligno, porque Jesus está conosco, irmãos. A palavra de Deus está em nós. A igreja de Jesus pertence ao mundo que ainda virá, como eu disse, não a este mundo, esse mundo atual, dominado pelo mal, por pecadores. Por isso devemos ter as mesmas práticas que Jesus teve, que os apóstolos tiveram, não as práticas que o mundo tem, as práticas do ímpio, praticar aquilo que o ímpio pratica, porque aí essa palavra vai encaixar em nós, o que Jesus falou, que eu comecei e termino, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim.
Jesus foi odiado pelo mundo, queridos. Por que ele foi odiado? Por que será que ele foi odiado? Esperava-se um libertador, um guerreiro, alguém que fosse assentar no trono, tirar Israel do domínio de Roma, que fosse empunhar uma espada, que fosse chamar homens fortes, um exército poderoso. Jesus veio implantar o evangelho do reino, pregar sobre Deus, sobre o amor, convocar os discípulos, falar sobre o perdão, mas confrontar o pecado também. Jesus confrontou o tempo todo o pecado. Os apóstolos confrontaram o tempo todo o pecado. Por isso nós precisamos confrontar também. Jesus traz uma palavra de consolo. Se o mundo odeia vocês, olha, tenha certeza, odiou a mim também. Todavia, ou seja, vocês não são desse mundo. Vamos ficar de pé? Vocês não são desse mundo. Nós não somos desse mundo. Ei, isso é um alerta para você e um alerta para mim. Nessa noite, saia daqui pensando nisso. Ei, eu não sou desse mundo, não. Eu não tenho que praticar o que os meus amigos praticam. Ah, mas se eu não praticar, eu vou ser careta. Que seja careta. Que seja quadrado. Que seja excluído do seu ciclo de amizade. Não tem problema nenhum. Desde que estejamos agradando a Deus. Certa vez alguém fez uma brincadeira, né? Tinha uma propaganda de uma bebida aí, né? Que desce redondo, né? Alguém foi zoar o crente, né? Falar para ele a respeito dessa propaganda, chamando ele para beber, né? Aí ele falou assim, olha, chamando ele de quadrado. Isso é um quadrado, rapaz, isso é um bobo. Ele falou assim, é melhor subir quadrado do que descer redondo. É melhor subir quadrado do que descer redondo. Jovem, adolescente, a adolescência vai passar. A juventude vai passar. Os anos chegam. Já estão meio que chegando para mim, né? Já chegou na verdade, né? Chega, eu lembro quando eu tinha 16 anos, 17 anos, que vontade de ficar com 18 para crescer barba, bigode. Hoje, meu irmão, tirar a barba, esse negócio ruim, ficar fazendo barba quase todo dia, ainda mais a minha que enche muito, é dura, né? Ficar fazendo coisa ruim. Eu queria muito servir aqui em Viçosa, servir o quartel, depois fui servir, passar madrugadas, acordar, negócio ruim. Enfim, mas foi muito bom, aprendi muitas coisas. Depois de um tempo, né, desejei casar, apareceu a princesa Josilene, casei com 29 anos, queridos, 29 anos, estou dizendo para você casar com 29 não, tá? Muitas coisas eu não planejei, de verdade, eu não planejei. Vocês têm toda a oportunidade, todos os ensinamentos, instruções para planejar, estão tendo uma palavra de alerta hoje, planejar de forma profissional, conversar, conhecer a menina, ou a menina conhecer o rapaz, sentar, dialogar, mas principalmente, queridos, ver os princípios da palavra, principalmente ver se vai caminhar junto com você, se tem pelo menos um pouco, né, a mentalidade parecida, sabe? A gente precisa atentar para isso. Hoje, vocês estão tendo esse alerta. Para mim, nessa questão não dá mais, né? Eu preciso pensar em muitas outras coisas até quando Deus permitiu estar aqui. Mas Deus, Ele traz palavras de alerta para a nossa vida. E Jesus está dizendo, olha, eu chamei vocês, eu tirei vocês do mundo, vocês não pertencem ao mundo, eu escolhi vocês. E Jesus falando para os discípulos, ó, por isso o mundo vos odeia, vai odiar vocês. Todos eles, que eles foram martirizados, à exceção de João, que morreu já na velhice com mais de 90 anos. Mas ainda assim, ele sofreu muito, foi colocado em um caldeirão de óleo fervendo, e todos os discípulos foram martirizados, sofreram. Por quê? Por causa da palavra, por causa do evangelho, mas também incomodou o mundo da sua época. Nessa geração, quem está disposto a incomodar esse mundo? Mas com a presença de Deus, queridos, com o Espírito Santo na sua vida, entenda, tudo isso, o que eu vou citar rapidamente, que é bom, é importante, vocês precisam correr atrás mesmo, e fazer mesmo, precisa estudar, precisa buscar uma boa profissão e se formar, precisa casar, ter filhos, tudo isso é importante, buscar, se deseja ter um belo de um carro, é bênção, dinheiro, é bênção também, desde que saibamos usar, tudo isso é bênção, queridos, mas nada disso vai incomodar o diabo, nada disso vai incomodar o maligno, o adversário da sua alma. Agora, uma vida cheia de Deus, louvor pode vir, cheia da presença de Deus, jovens e adolescentes, cheios da presença de Deus, aí meu irmão, como Davi, não vai ter gigante que vai parar de pé diante de você, não vai ter mulher filisteia, entende? Lá do mundão, que vai te atrair, que vai chamar a sua atenção, ou ainda que chame a sua atenção, você vai estar pautado e alicerçado na
palavra de Deus. Nós não pertencemos a esse mundo, fomos escolhidos. Tiago capítulo 4, verso número 14. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quer ser amiguinho do mundo. Eu sou crente, mas eu quero ser amiguinho do mundo. Quero praticar tudo com o mundinho. Eu estou me tornando inimigo de Deus. Na Bíblia, o conceito da palavra adúltero vai além da infidelidade conjugal, abrangendo também a infidelidade espiritual em relação a Deus. O texto bíblico, citamos alguns deles aqui, frequentemente retrata a infidelidade como um tema espiritual, com Israel sendo comparado a uma esposa infiel. Assim, a figura do adúltero não se limita apenas no contexto físico, mas também simbolicamente representa a quebra de aliança e lealdade a Deus. Quebra de aliança e lealdade a Deus. Finalizo com esse versículo. Como pode o jovem manter a sua conduta? Ou como pode o mancebo ou jovem purificar o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Estou lendo Salmo 119, versos 9 a 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardemos a palavra do Senhor. Se Sansão tivesse guardado, obedecido, muitas coisas seriam diferentes na vida dele. Eu quero orar com você nessa noite. E eu sei que extrapolei o tempo aí um pouquinho, só um pouquinho. Eu queria convidar aqui à frente, eu quero orar mesmo para você. Você que é jovem, adolescente, e deseja receber uma oração, fica com medo de mim não, tá? Eu só quero orar por você e abençoar a sua vida aqui nessa noite. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Deus conta com você, queridos. Deus conta com você, pode tocar baixinho. Deus conta com você nessa geração. É nesse tempo que Deus deseja te usar. Deus chamou você e a mim com propósito. Ei, Deus me chamou, queridos. Como eu disse, comecei a caminhar com 8 anos. Mas eu creio que muito antes de eu nascer, lá no ventre da minha mãe, Deus já havia me visto. Deus já sabia que hoje eu estaria aqui pregando para vocês. Pregando com uma certa experiência, muitas experiências na minha vida. Eu nem vou relatar porque não tem tempo e eu vim para pregar a palavra. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que Deus tem propósito para você, enquanto adolescente, enquanto jovens, não importa a sua idade, seja cheio de Deus, seja comprometido com a palavra de Deus, faça mesmo a sua aliança com o Senhor, em busca de seguir os princípios pré-estabelecidos por Deus, e aí sim, nós vamos incomodar esse mundo. Essa geração será uma geração, não como muitos dizem por aí, que é a geração mais fraca de crente que existe. A geração mais fraca, mais frouxa de crente é essa geração. Não seja parte desse povo, jovem. Não seja parte. Entenda que Deus te chamou, que Deus quer te capacitar, que Deus quer nos capacitar para nós fazermos a diferença justamente nesse contexto desse mundo dominado pelo maligno. Toda a influência satânica, usando pessoas, usando moças para tirar os rapazes da presença de Deus, usando rapazes para tirar as moças da presença de Deus. E muitas das vezes, os olhos estão fechados e a gente não consegue ver. Os ouvidos tapados, a gente não consegue ouvir o que Deus está dizendo. Ei, filho, filha, você é minha, você é meu, você me pertence, eu te escolhi, já coloquei em você o Espírito Santo. Agora se cuide, vigia, toma cuidado. Os princípios, queridos, nós não somos o povo de Israel, nós somos a igreja, mas os princípios da obediência, os propósitos, aquilo que é pré-estabelecido por Deus, continua até a volta de Jesus. O princípio da obediência ao Senhor. Quanto mais obediência nós formos, não significa que nós não seremos tentados, não significa que nós nunca mais vamos errar. Eu não seria injusto em dizer para vocês: ei, quando Deus falou comigo lá quando eu tinha 18, 19 anos, nunca mais eu errei. Seria um mentiroso. Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Sabe, queridos, mas quando a gente compreende o propósito de Deus na nossa vida, entende que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos incomoda de uma forma grandiosa. Eu quero muito que o Espírito Santo me incomode a minha família, incomode a você, para que nós continuemos nesse trilho em que o Senhor nos colocou, com os propósitos que Deus designou para nós sermos usados por Deus, queridos, da maneira que Deus deseja.
para que nós venhamos incomodar esse povo, incomodar essa terra, sermos mesmo como luzeiros dessa terra, desse mundo escuro, obscuro e tomado pelo pecado. Você é igreja de Jesus, você é morada de Deus, é morada do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês poderiam juntar um pouquinho mais? Nós vamos orar por vocês. Se ajunte um pouco mais. Pode tocar louvor, se ajunte um pouco mais aí. Vocês são fortes, jovens. Quero profetizar isso na vida de vocês. Vocês são fortes. Não estou falando por causa da força da juventude, de todo o vigor físico, de toda a disposição que vocês têm. Tudo isso é importante. É importante. Mas se vocês permanecerem na palavra de Deus, se nós permanecermos na palavra de Deus, essa guerra invisível, nós já vencemos pela fé. Por quê? Porque Cristo Jesus venceu na cruz por nós. Cristo Jesus venceu na cruz por vocês. Tome posse disso. Dê lugar na vida de vocês para que o Espírito Santo tome de forma plena. Deus não divide a glória dele com ninguém. Espera que eu e você também não venhamos a dividir a nossa adoração, nosso compromisso com ele. Por isso, Deus, eu quero orar nessa noite por esses jovens que estão aqui à frente, que receberam a ministração dessa palavra, Pai querido. E eu oro para que o Espírito Santo do Senhor leve essa palavra em cada coração aqui como uma flecha que acerta o alvo. Talvez, Pai, adolescentes, jovens entraram por essas portas hoje indecisos, confusos. Talvez, ó Deus, com um conflito interno terrível. Muitos deles querendo tomar algumas decisões, até pedindo direção ao Senhor, Pai querido. Ou muitos deles que nem pediram, mas que eu quero crer que com a ministração dessa palavra, o Senhor trouxe clareza à mente desses jovens. O Senhor trouxe clareza ao coração desses jovens. Que essa palavra possa nos direcionar, Pai querido, em obediência ao Senhor, em cumprir os princípios pré-estabelecidos pelo Senhor, a estarmos dentro, ó Deus, do propósito que o Senhor designou para cada um de nós, para cada um desses jovens, Pai querido, que estão aqui nessa noite sedentos pela sua presença. Eu sei, Pai querido, que tem jovens aqui sedentos pela sua presença. E sei também pela fé que o Senhor está aqui nessa noite, presente, ó Pai, para os abençoar, para derramar sobre eles, ó Pai querido, para colocar no coração deles esperança, para renovar a força deles, para trazer disposição em servir ao Senhor, para dar direção a cada um deles, para libertá-los também, ó Deus, de prisões nessa terra. Talvez, ó Deus, muitos deles estão presos, ó Deus amado, presos em tantas coisas ainda nessa vida, indecisos. Nós sabemos, Pai, que o muro, ó Deus, não é o nosso lugar. Ou nós adoramos o Senhor, ou adoramos ao império das trevas. Mas aqui, Senhor, tem jovens, tem adolescentes que estão em busca do Senhor, que estão desejosos pelo Senhor, que está com o coração ardente pela sua presença, Senhor, que está buscando de Ti um renovo, que está buscando de Ti, Pai amado, uma direção, que está buscando de Ti, Pai, capacitação, que está buscando do Senhor confirmação. É isso mesmo que o Senhor deseja, é isso mesmo que o Senhor quer de mim, é isso mesmo, é para isso que o Senhor me chamou. Que essa palavra, Deus, venha como resposta à mente e ao coração desses jovens aqui nessa noite. Capacite-os, ó Deus, que essa palavra possa ficar gravada no coração e na mente desses jovens e desses adolescentes, no nome de Jesus. Livra-os, ó Deus, livra-os, ó Deus, de todo mal, de toda oferta do diabo, de toda bandeja que tem chegado diante deles, de toda oferta, Deus, que aparentemente são boas, são bonitas, que trazem desejos profundos, ó Deus, mas nós sabemos pela palavra que o final é abismo, assim como aconteceu com Sansão, Pai, que desobedeceu o Senhor, teve os seus cabelos cortados,
a sua cabeça raspada, perdeu as suas forças, foi amarrado, teve seus olhos vazados, serviu, ó Deus amado, ali como brincadeira para os filisteus, serviu de graça para os filisteus. Mas o Senhor também ouviu Sansão no seu último clamor, quando ele reconhece que ele precisava do Senhor. Ele ora e fala: Senhor, somente mais essa vez. E ali o propósito do Senhor se cumpre na vida dele. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que mais essa vez, Pai, mais essa vez, que o Senhor manifeste a Tua presença na vida de cada um desses jovens. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um deles, cada família aqui representada, Pai. Eu creio pela fé que aqui tem pregadores, missionários, músicos, pastores, líderes, que o Senhor está levantando aqui, Pai amado, que as portas do inferno não hão de prevalecer, que o Senhor está os capacitando, os fortalecendo nessa noite, revestidos de poder, dizendo para eles que eles são escolhidos, porque são fortes, e que a palavra do Senhor já está neles, e eles já venceram o maligno. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Se você crê, ergue as suas mãos para o céu, aplauda o Senhor nessa noite, fale palavras de adoração, palavras de louvor a Ele. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Todas as outras coisas são espelhos comparado à soberania de Deus. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém, irmão.